Olá, misteriosas e misteriosos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Anne e tá começando mais um vídeo aqui no canal Investigação Sem Fronteiras. E deixa eu te perguntar uma coisa, tu ainda não se inscreveu no canal? Pois então cuida de se inscrever, viu? Se inscreve aqui abaixo, tá? Dá um like aqui no vídeo, já me ajuda bastante, porque o canal é novo, então eu tô tentando aí colocar esse canal pra, subir. Então, compartilha também com um amigo que você sabe que gosta aí de assuntos criminais, investigativos, enfim, tudo isso aí que a gente aborda aqui. Então, sem delongas e bora lá pro vídeo. E hoje eu vou contar para vocês a história de um dos desaparecimentos mais misteriosos e mais perturbadores também aqui do século XX, que é o caso do Michael Rockefeller, o herdeiro bilionário americano que ele simplesmente sumiu. Ele sumiu no meio de uma das regiões mais isoladas e perigosas também do planeta. E até hoje, mais de 60 anos depois, ninguém sabe o que realmente aconteceu com ele. Mas antes aí da gente mergulhar nessa história que mais parece ficção, a gente vai entender direitinho quem que era o Michael. Michael Rockefeller, ele nasceu no dia 18 de maio de 1938. Ele era filho do Nelson Rockefeller, que mais tarde ele se tornaria o vice-presidente dos Estados Unidos. Ou seja, o garoto ele já nasceu ali cercado de poder, dinheiro e até mesmo de muito status. Mas diferente do que se esperava de um herdeiro bilionário, o Michael ele tinha ali um espírito muito inquieto. Ele não queria ficar trancado ali em prédios de vidro ou cuidar até mesmo dos negócios da família dele. Ele queria mesmo era mergulhar no mundo, ele queria entender culturas, viajar e descobrir coisas diferentes aí que ele gostava. Mas para a gente poder entender ali o peso do nome Rockefeller, a gente vai precisar voltar um pouquinho aí no tempo, porque o sobrenome Rockefeller não é só rico, ele é sinônimo de muito poder. O avô do Michael, o John Rockefeller, ele foi o homem mais rico da história moderna e acredito que até mesmo o mais rico do planeta que já existiu aí. Ele fundou a Standard Oil Company no final ali do século XIX. Por causa disso, praticamente criou o conceito de bilionário. Ele foi o primeiro bilionário do mundo. Para você ter uma ideia, se a gente for ajustar a fortuna dele para os dias de hoje, ela ultrapassaria mais de 500 bilhões de dólares, mais do que qualquer bilionário atualmente. O pai do Michael, o Nelson Rockefeller, ele seguiu o mesmo caminho ali de poder do avô, mas pela política. Ele foi governador lá do estado de Nova York e mais tarde ele foi vice-presidente dos Estados Unidos durante ali o governo do Gerald Ford. Ou seja, o Michael ele não era apenas um herdeiro milionário, ele era parte da família mais influente aí das Américas. Ele era gente que simplesmente tinha ali acesso direto aos bastidores da Casa Branca, das finanças, artes e até mesmo às decisões globais. Como eu já tinha relatado antes, o mais curioso é que o Michael ele não queria seguir o mesmo caminho ali dos seus antepassados, ali do seu pai e nem do seu avô. Ele não queria administrar ali a fortuna na família ou virar um político como o pai dele. O Michael ele era muito diferente, ele tinha um olhar sensível, muito curioso e até mesmo artístico. Ele estudou história, antropologia na Universidade de Harvard e ele queria entender o mundo além das paredes ali dos arranha-céus de Nova York. Ele dizia que não se sentia completo ali cercado apenas de conforto e de poder. E foi uma dessas aí dele querer dar uma de curioso e até mesmo de quase inocente, que ele foi até Papua Nova Guiné em busca de um contato verdadeiro com culturas ainda intocadas pela modernidade. O problema de tudo isso é que essa busca pelo significado acabou se transformando em um mistério gigantesco que nunca foi resolvido. Então, lá em 1961, ali, quando Michael tinha seus 23 anos, ele decidiu embarcar lá para Papua Nova Guiné, que naquela época, eu acredito que ainda hoje, né, seja uma das regiões mais remotas do planeta e ela é marcada ali por muitas tribos isoladas. E algumas dessas tribos, elas são conhecidas por fazer práticas de rituais de canibalismo. E o objetivo ali do Michael era coletar ali artefatos para um museu fundado pelo pai dele. Eu acredito que a pronúncia seja assim, Museum of Primitive Art, que fica lá em Nova York. Ali para o Michael, essa viagem era mais do que um trabalho. Era como se fosse ali uma missão pessoal que ele tinha com ele mesmo. Era como se ele quisesse provar para si que ele poderia viver fora ali da bolha dos Rockefeller. A região ali para onde Michael foi, ela se chama Asmat e ela fica localizada na costa sudoeste da atual
Papua Nova Guiné. Na época era praticamente ali um mundo à parte. O território ainda estava ali sob a administração holandesa e tinham muitas aldeias que não tinham contato direto com o que a gente chama hoje de civilização. O povo Asmat, ele era conhecido ali pela arte complexa e por suas esculturas de madeira, mas também por uma reputação um pouco meio sombria ali. Eles tinham uma cultura de muita guerra, aonde a vingança era um valor espiritual e a prática do canibalismo ritualístico ainda existia em algumas das tribos ali mais isoladas. Para a gente entender como pessoas assim muito, muito, muito ricas, às vezes, como se elas vivessem ali em outra dimensão, né? Em outro ali momento da cabeça. Eu não sei explicar para vocês. Não é um julgamento ali pro Michael, mas para ele ali, né, ir até aquele local, uma região remota, onde eu acredito que ele sabia que tinham civilizações isoladas, a prática ali do canibalismo, ele não tinha isso ali como ameaça nenhuma para ele. Ele via esse negócio aí que ele inventou na cabeça dele como uma oportunidade de aprendizado. E ele chegou ali na região com o antropólogo René Washing, que eu acho que é assim que se pronuncia, e até mesmo ali com algumas equipes de guias locais. Eles viajavam de barco pelos rios e canais da floresta e eles registravam ali tudo. Mas o problema mesmo começou lá no dia 17 de novembro de 1961, que foi ali durante uma travessia que o barco que eles estavam ele foi atingido ali por uma correnteza e ele acabou virando ali em alto mar. E a embarcação ficou ali à deriva. O Michael e o René, eles ficaram ali agarrados ao barco esperando ali a ajuda. Só que o tempo passava e nada dessa ajuda chegar. Então, ali numa decisão que até hoje divide muitas opiniões, o Michael disse a famosa frase que estaria ali na história. Ele falou exatamente isso. Eu acho que posso chegar até a costa. E pulou no mar, tentando nadar 12 quilômetros até terra firme. O René ele ficou ali no barco, ele foi resgatado depois de 2 dias e o Michael nunca mais foi visto. E a partir daí começou uma das maiores operações de busca já feitas ali no Pacífico Sul. Foram helicópteros, aviões, mergulhadores, barcos, militares holandeses e até missionários e jornalistas de todos os cantos do mundo que vocês podem imaginar para poder investigar o que tinha acontecido ali com o Michael Rockefeller. Só que eles não encontravam nada, nenhum corpo, nenhum objeto, nenhuma pista de nada, nada foi encontrado. As primeiras hipóteses ali foram as mais óbvias, que o Michael ele poderia ter morrido ali afogado, ou ele ter sido atacado ali por tubarão, ou até mesmo crocodilo, já que aquela região é muito famosa ali por ter infestação ali desses bichos. Só que com o tempo começaram a surgir muitas histórias ali estranhas, que alguns moradores ali do local começaram a relatar que um jovem branco havia chegado ali à costa e tinha sido visto em vilarejos asmates. Alguns diziam que ele teria sido capturado e morto ali pela tribo, e outros que ele teria vivido ali entre eles. Inclusive, eu pesquisando sobre esse caso, né, eu vi que quando ele falou aquela história que ele ia pular ali no rio, né, ali em alto mar, que ele ia pular ali no mar, ele colocou como se fosse uns litros, como se fosse tipo uns galões ali para que ele não afundasse, e ele foi, né? Tinha ali uma tempestade, mas ele foi e o René ficou no barco ali esperando a ajuda, que foi a melhor coisa que ele fez na vida dele, né? E um ano após toda essa confusão aí, lá em 1962, um jornalista australiano chamado Arnold Bierman foi até a região para ele poder investigar. Só que ele voltou de lá dizendo que os rumores eram muito fortes, que o povo Asmart acreditava que o jovem americano ele teria sido morto como vingança, porque meses antes os holandeses armados haviam matado alguns ali dos seus guerreiros. E segundo a cultura local, uma morte precisava ser vingada com outra. Então, segundo essa teoria, quando Michael chegou lá nadando até a aldeia, ele foi visto como uma retribuição espiritual por aquelas mortes. Por muitos anos, o governo holandês e a família Rockefeller negaram qualquer possibilidade de assassinato. Só que os rumores, eles nunca desapareceram. E na década de 1980, um explorador chamado Carl Hoffman, ele decidiu ali investigar o caso profundamente. Ele viajou lá para Papua Nova Guiné e ele estudou arquivos da época e até conversou ali com os descendentes dos Asmart.
E o resultado ele virou um livro chamado Colheita Selvagem, que foi publicado ali em 2014. Nesse livro, o Hoffman ele apresenta provas e relatos impressionantes. Ele encontrou ali testemunhos de que o Michael ele realmente teria chegado até a aldeia Otis Janep e lá ele teria sido morto por membros da tribo. De acordo com esses relatos, o corpo dele teria sido dividido de forma ritualística, que algo ali dentro da cultura Asmat não era um ato de bárbaro, era mais um ritual ali espiritual de equilíbrio. E eles acreditavam que ao consumir partes do inimigo, a sua força vital era transferida para o grupo. Essas informações elas foram registradas em relatos missionários da época, mas nunca tornaram públicas oficialmente. Os missionários católicos que atuavam ali na região, eles teriam ouvido confissões sobre a morte de um homem branco naquele período, mas as autoridades holandesas preferiram encobrir a história. Porque, sinceramente, né, vamos concordar que reconhecer que um herdeiro Rockefeller ele tinha sido morto ali, possivelmente comido por uma tribo ali, daquela região, seria um escândalo mundial. E de uma coisa a gente pode ter a mais absoluta certeza, é que mais de 60 anos depois ali, o caso do Michael Rockefeller, ele continua aberto, e a família dele nunca teve um encerramento aí oficial dessa história. E a região ali onde tudo aconteceu ainda é uma das mais isoladas do planeta. Não existe corpo e também não existe prova definitiva, somente o mistério aí que atravessa gerações. Sei que dessa história toda aí, a verdade é que nunca tenha sido aí sobre como e onde o Michael morreu, e sim sobre o que ele procurava quando ele foi até aquele local. Um jovem que nasceu ali em meio à riqueza, mas em busca de algo que o dinheiro não podia comprar, como o significado de pertencimento e talvez até mesmo a sua liberdade. E foi nessa busca que ele acabou desaparecendo e deixando o mundo inteiro se perguntando: será que o Michael Rockefeller encontrou o que ele procurava? Ou será que ele se tornou parte daquilo que jamais desejava entender? É, gente, é de se perguntar, né? Então, essa foi a história aí do Michael Rockefeller, o herdeiro bilionário que ele desapareceu ali entre o mar e a selva e ele virou uma lenda. Esse caso é um caso que mistura muito antropologia, mistério e o eterno fascínio do ser humano aí pelo mundo desconhecido. Enfim, pessoas misteriosas do planeta, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esquece de clicar aqui no gostei. Compartilha aí com um amigo, com uma amiga, com a família, enfim. Se inscreve no canal, coloca todo mundo aí para se inscrever. Vamos tentar fazer esse canal aqui virar um sucesso mundial. E é isso, meus amores. Um beijo e até a próxima.